vai respirar com a ajuda de um aparelho, o seu controle cardíaco e de pressão também será feito externamente pelo anestesista. Então, a anestesia geral mesmo, ela envolve todo o sistema cardiovascular, respiratório, sistema nervoso central, perda de consciência, hipnose, né, porque muitas vezes o paciente está inconsciente, mas ele ainda conserva a memória, então envolve uma hipnose, e às vezes uma hipnose até prévia, onde ele esquece até que entrou no hospital. Então, anestesia, tem vários tipos de anestesia. Então, a pergunta dele é muito ampla, né? Depende do que tipo de anestesia. Tem a famosa anestesia peridural, que é muito conhecida, a anestesia RAC, que é anestesia metade do corpo, dependendo da altura em que foi colocado o remédio, do dermátomo na coluna, onde foi colocado o anestésico. Então, não dá pra... Esses nomes, então, peridural e raquidiana, elas estão relacionados com o local onde a anestesia... Na verdade, a altura na coluna, onde vai ser colocado o remédio, tanto da peridural quanto da RAC, pode colocar desde o sacro, desde bem perto do bumbum, até na cervical. Toda a coluna pode sofrer intervenção de uma anestesia. E do dermátomo para baixo será anestesiado, ou um pouco acima. Vai depender também do volume de anestésico que foi colocado, para saber que área do corpo vai ser anestesiada, né? É uma coisa comum as pessoas terem dúvida, né, de falar, depois que faz uma peridural, uma RAC, ficar com dor na coluna e falar que é da anestesia. Vamos falar disso depois, Márcia? Pode ser, eu vou querer dizer, porque é muito frequente essa dúvida. Eu fiz anestesia peridural e a partir daí eu comecei a ter dor na coluna. Eu quero que vocês comentem sobre isso. Vamos falar disso. Vamos, no próximo bloco. Tirar esse mito. Tirar esse mito. E se você tem alguma dúvida, algum mito que também gostaria de ser esclarecido, ou, como eu falei anteriormente, algum medo, ligue pra gente, mande a sua pergunta, mande a sua dúvida pelo telefone 3209-0119, que nós vamos encaminhar aos médicos que estão participando do programa. A anestesia é o tema do nosso programa de hoje. Vamos para um rápido intervalo, mas fique por aí. Pense Saúde volta já já. A anestesia. Esse é o tema do programa Pense Saúde de hoje e é um programa que é feito para você e com você. Por isso a sua dúvida, a sua pergunta, o seu depoimento é muito importante para a gente. Ligue e participe. O telefone 3209-0119. Algumas perguntas já chegaram, eu já vou inclusive começar colocando. Mas antes eu deixei no bloco anterior uma pergunta no ar que é sobre a peridural, que às vezes a pessoa toma e... tem a sensação que a partir do momento que tomou aquela anestesia, tem dor na coluna a partir daí. Isso é verdade? Isso é mito, doutora Meira? Que a gente deixou no ar isso? Olha, eu costumo dizer que o problema que uma anestesia pode ter, ele é durante a anestesia. É muito difícil uma anestesia dar um efeito depois, entendeu? E o procedimento de peridural na coluna, ele não causa uma alteração na coluna. O remédio é colocado com muita delicadeza, não vai mudar. Quando a gente pensa que vai colocar um remédio dentro, no espaço da coluna, as pessoas têm a ideia de que vai furar a coluna. Tem um espaço onde a agulha passa, sem lesar tecidos, e o anestésico é colocado. E essa fala, Márcia, ela é muito comum, porque lombalgia, que é a dor na coluna, é extremamente comum. É uma das maiores causas de falta ao trabalho. 78% da população, em alguma fase da vida, vai ter uma lombalgia. Então, é muito comum uma pessoa que fez um procedimento anestesiológico pensar que ela teve aquela dor por causa da anestesia. E uma coisa muito comum são as mulheres que fazem peridural ou RAC queixarem de lombalgia depois. E mulheres grávidas, né? Mulheres grávidas. E a gente tem que considerar que a gravidez é um motivo para a lombalgia, porque são 9 meses com o barrigão crescendo, né? Vai crescendo, crescendo. Tem 9 meses. Depois de uma única vez, se tira o bebê, o tamanho do útero, ou seja, essa coluna vai voltar muito rapidamente para o lugar e é muito comum pós-parto se ter dor de coluna. E isso não tem uma relação direta com a anestesia. A anestesia acaba sendo muito vilã do que fica um mistério.
Exatamente por ela ser envolta nesse mistério todo, as coisas ainda não serem muito esclarecidas, como o Adriano falou, é uma ciência muito nova, que ainda está num processo de estabilização e evoluindo muito, então cria-se essa fantasia, mas isso não é verdade. Ainda continuando falar sobre peridural, a Thaís Cardoso, lá do Prado, ela disse que vai ter que fazer uma cirurgia agora e vai tomar exatamente a peridural, anestesia peridural. Ela gostaria de saber, então, como funciona e se tem algum efeito colateral. Ok. A anestesia epidural é uma das anestesias feitas, chamadas espinhais, né? Feitas em que são situações em que a gente coloca o anestésico local, que é uma droga totalmente reversível, que provoca o temporário impedimento da condução dos estímulos nervosos, né? Isso funciona em qualquer célula do organismo, né? Quer dizer, a anestesia local na pele, ela provoca a perda naquele local. A anestesia do dente, que quase todo mundo já foi submetido, perde a sensibilidade naquele determinado local. A peridural perde a sensibilidade no nível em que ela foi feita, respeitando normalmente a questão dos dermatos, né? Como a doutora Meira tinha colocado. Então, dependendo da dose, dependendo do local da coluna em que é feita a epidural, o bloqueio que a gente fala, né, a perda de sensibilidade pode ser mais alto, pode ser mais baixo, isso de acordo com a indicação do anestesista, de acordo com o que o cirurgião ou que a cirurgia vai determinar, né, vai precisar. É uma anestesia extremamente segura, desde que, né, feita por um profissional que tenha experiência, formação para tal, né? Vou aproveitar a questão para colocar que o anestesista é um profissional médico formado, hoje em dia, em 3 anos de residência médica, uma residência bastante disputada, uma residência bastante pesada no sentido de, assim, com muito trabalho, com muita prática. Ele é treinado nas mais diversas situações clínicas, né? Então, em terapia intensiva, em dor, além da própria anestesia, né? E é um profissional hoje em dia, assim, que se pauta muito pela educação continuada, né? O anestesista, ele não pode, em hipótese alguma, parar de estudar. Pela própria característica de ser uma ciência nova. Isso, né? Que tem coisas novas todos os dias e tal. A anestesia epidural, por si só, ela não é nova, mas ela é uma prática que tem, as suas indicações têm aumentado, tem se modificado, tem variado de acordo. Muitas vezes, hoje em dia, ela é feita em associação com anestesia geral, né? Então, muitas vezes a pessoa não compreende, mas eu vou tomar uma anestesia depois, eu vou precisar da anestesia geral. Quer dizer, são procedimentos que vão favorecer o pós-operatório, a analgesia, uma série de coisas, né? A anestesia epidural, nesse caso que ela está falando aí, ela está perguntando de efeitos colaterais, né? Vamos lá. Alguns efeitos não chegam a ser colaterais, eles são próprios do bloqueio anestésico, mas que podem causar algum desconforto. São a retenção urinária, que normalmente já é conhecida, então já são feitos procedimentos para evitar que isso ocorra e que cause transtorno no pós-operatório. Ela tem uma série muito maior de vantagens do que de desvantagens. A grande vantagem é que ela promove uma analgesia, quer dizer, um período sem dor muito grande no pós-operatório. Isso é bastante favorável para a recuperação, para o paciente deambular, quer dizer, levantar da cama, andar mais rapidamente, o que também evita outros problemas como as tromboses, as embolias, né? Como é sabido. Então, quer dizer, uma anestesia com muitas vantagens. Feita em um ambiente seguro, quer dizer, a anestesia não é só também o anestesiologista, né? O ambiente onde ela é feita, né? Um bloco cirúrgico, um centro cirúrgico com equipamentos de monitorização, quer dizer, que são aparelhos para você avaliar os sistemas cardiovascular, respiratório, sistema nervoso, quer dizer, isso tudo tem que estar em consonância com a formação do anestesista. Nesse ambiente, é uma anestesia bastante tranquila. Tá certo. E você falou, é um bloqueio daqui para baixo. Isso. Quer dizer que a pessoa, mesmo tomando anestesia, ela pode ficar consciente? Pode. Acordada, participando? Isso, essa dúvida sempre existe, né? Existem pacientes que, na consulta pré-anestésica, dizem assim, eu não quero ver nada. Né? Ótimo, não quero ver, é perfeitamente possível. O paciente desde o início pode estar parcialmente sedado, ao começar o ato cirúrgico ele já pode estar um pouco mais profundamente sedado, sempre sob a supervisão do anestesista, que não pode